Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Eu já quero te convidar a ativar o sininho, a se inscrever aqui no canal, onde eu posto devocionais, onde eu falo, né, sobre experiências com Deus, testemunhos e coisas que podem edificar a nossa vida nessa jornada cristã. E hoje o nosso vídeo vai ser baseado num devocional, em um tema onde fala sobre o nosso posicionamento, porque o nosso posicionamento ele tem o poder de revogar sentenças. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Esther. Esse livro de Esther tem um livro propriamente na Bíblia falando sobre essa rainha. Não vou entrar muito na história para não sairmos um pouco do nosso contexto, mas Esther foi uma rainha onde ela foi levada como rainha depois que a outra rainha, a rainha Vashti, ela desagradou ao rei e o rei pediu para que tivesse outra rainha, né? Teve toda uma história, um contexto, e aí Esther foi escolhida. Ela foi levada pelo seu primo Mordecai. Na minha Bíblia fala Mordecai, eu já vi gente falando mais do que eu, mas ela foi levada pelo seu primo Mordecai para esse tempo. Esse primo foi o que criou ela e ela era órfã, né, no caso. Depois eu até sugiro para que vocês leiam esse capítulo, não, esse livro de Esther, porque todas as vezes onde eu leio, todas as vezes que eu li, Deus ministrou algo específico no meu coração, e é um livro assim que eu gosto muito. Então, voltando aqui, Esther, ela era uma rainha e ela foi levada pelo seu primo, né, naquele tempo, e o favor de Deus estava sobre Esther. Esther, ela era conhecida como uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa, uma mulher simpática, e ela já tinha o favor de Deus sobre a vida dela. E até então, Mordecai ele também trabalhava, né, por ali, e Amã, que era o primeiro-ministro, chegou um tempo onde ele percebeu que Mordecai ele não se prostrava diante dele, não adorava, não se curvava diante dele, e então ele revoga, ele decreta uma sentença para que matasse todos os judeus, e o rei afirma que pudesse fazer. O rei não estava assim muito ciente, né? Então Amã ele decretou isso, sendo que Esther também era uma judia e ela também estava sentenciada a isso. Então, basicamente, resumindo, seria isso. Se você ainda não leu esse livro, eu te convido a ler. Mas o que eu quero falar hoje está lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 12. Diz assim: Não pense que por morar no palácio só você entre os judeus escapará da morte. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Em outros, em outras passagens, em outras versões, né, da Bíblia, vai falar, quem sabe não foi para um tempo como este que você foi colocada numa posição de rainha, que você foi chamada a essa posição. E, gente, isso é muito forte, porque Deus nos coloca numa posição, é onde eu quero entrar e te chamar a atenção, porque Deus nos coloca muitas vezes numa posição onde Ele quer nos usar, porém, ele tem um propósito maior através daquele lugar onde Ele nos coloca, através de uma situação que Ele nos coloca, porém vai depender do nosso posicionamento para Ele atuar. Então aqui Ele colocou a rainha Esté ali no palácio, né, naquele tempo ali para poder ser rainha, porém, e viria, né, essa causa aí dos judeus, onde os judeus precisariam ser defendidos, porém, se Esther não tivesse posicionado, porque para quem não conhece essa história, Esther ela se posicionou e ela fala ali mais para frente, né, vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Então ali a posição dela foi jejuar, ela correr para Deus, para se posicionar diante de Deus, para ter uma segurança em Deus, né? Não agir com as próprias mãos, mas ela ter sabedoria e ter o favor de Deus sobre ela. Então Esther ali ela se posicionou. Então o que eu quero falar hoje, o que eu quero trazer, o que o Espírito Santo quer trazer, na verdade, é sobre o nosso posicionamento, porque ali a gente vê ali no final de tudo que a sentença sobre os judeus foi revogada, mas através de um posicionamento lá no início. Esté se posicionou durante 3 dias, ela orou, jejuou. O povo judeu também, juntamente com ela, se posicionou. E às vezes a nossa vida também só irá ser transformada. Os decretos, as sentenças só serão revogadas a partir de um posicionamento nosso. Às vezes nós
nós queremos que Deus mude algo em nossa vida, nós pedimos que Deus faça algo, às vezes nós queremos e às vezes nem comentamos com Deus sobre isso, porque nós não nos posicionamos e nós não vemos uma mudança assim acontecer, nós não vemos o nosso futuro mudar, nossa vida ser transformada, porque o nosso posicionamento continua sendo o mesmo. Na verdade, nós não temos um posicionamento. Nós somos aquelas pessoas que somente murmuram. Imagina se Esther chegasse e simplesmente falasse assim, não tem muito o que fazer, seja o que Deus quiser. E às vezes é isso que a gente faz. Tá nas mãos de Deus. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente corre atrás, a gente se posiciona ali com Deus, porque também não adianta a gente se posicionar de uma forma, de uma inteligência humana, e não uma sabedoria que vem do alto. Então, as nossas sentenças de vida serão revogadas a partir do nosso posicionamento. Então nós precisamos nos posicionar com armas espirituais. Ali Esther usou uma arma espiritual, jejum. Nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Eu trouxe aqui um vídeo passado falando sobre os ataques espirituais. Então nós precisamos, assim como existe esse mundo aí espiritual real, nós precisamos também nos posicionar contra ele. Precisamos estar ali alinhados com Deus, íntimo de Deus, confiando que Deus é o único que pode mudar as sentenças. E quando nós nos posicionamos, quando estamos ali alinhados com Deus, cumprindo ali a vontade de Deus, estando realmente posicionados, tudo aquilo que era maldição na nossa vida se torna bênção. Tudo aquilo que era para ser algo ruim se torna algo bom. Porque Deus tem esse poder de transformar coisas ruins em coisas boas, em transformar a nossa história por completo. Porém, vai depender da nossa posição, do nosso posicionamento. Ali, Deus estava dando uma situação, estava dando um propósito, e Deus pode estar te dando um propósito, uma situação, mas também depende que você se posicione para que você venha agir ali juntamente, vinculado ali com Deus. Porque Deus não age sozinho, Ele não vai agir se nós não quisermos. Se Deus falar assim, eu tenho tal coisa para você, eu tenho uma promessa para você, mas não adianta nada. Toda vez que Ele vai te dar uma promessa, que Ele te fala, que Ele libera algo sobre a sua vida, Ele quer que você se posicione ali para receber. Porque nós também iremos precisar dar a nossa parte, fazer a nossa parte. Não é sobre o nosso esforço, porém nós precisamos nos posicionar para receber aquilo, para chegar em algo maior, para que o propósito se cumpra, ou para que bênçãos venham chegar, para que tenhamos transformação de vida. Então nós precisamos nos posicionar. E como eu citei aqui, né, sobre o sacrifício ali, né, Esther, ela jejuou durante 3 dias, ou seja, ela matou a carne dela, ela fez algo que aos nossos olhos humanos era algo sacrificante. Tudo bem que ela teria ali o favor de Deus sobre ela, que o que é 3 dias sem comer em prol de uma morte. Porém, ela era humana, então ela teve esse sacrifício. Então ela precisou de ter uma coragem, ela precisou de coragem para poder falar com o rei, depois que esse jejum acabou e ela fosse entrar ali para pedir ao rei que a sentença fosse revogada e tudo mais. Então, o nosso posicionamento, muitas vezes, vai precisar de coragem, vai precisar de ousadia, vai precisar de sacrifício da nossa parte, vai precisar de jejum, vai precisar que deixemos coisas para trás, vai precisar que nós façamos coisas que nós não fazíamos antes, que deixemos de fazer coisas que fazíamos antes, deixemos coisas para trás, ambientes, lugares, pessoas, como muitas vezes eu já falei aqui também, sobre deixar o passado para trás, deixar coisas antigas para poder viver o novo de Deus. E também esse tempo é um tempo de colheita, como eu falei aqui também, já em vídeos falando sobre setembro, sobre começar a colher esses frutos, mas nós só iremos colher quando nós tivermos um posicionamento, quando nós estivermos ali alinhados com Deus para que o propósito se cumpra. Então, se hoje você está percebendo que você precisa dar um passo a mais de coragem, um passo a mais de posicionamento, é isso que Deus está te pedindo, é isso que Deus quer de você. E para você que já está posicionado, é se manter firme, porque, como eu falei, as nossas bênçãos, as nossas transformações irão chegar a partir desse posicionamento. E Deus enxerga, gente, o nosso posicionamento, Deus enxerga tudo aquilo que é feito. Não é sobre o nosso fazer, não é sobre o nosso sacrifício, porém, Deus enxerga, ele se alegra ao ver o nosso posicionamento, ele se alegra ao ver que nós queremos aquilo que Ele tem liberado para nossas vidas. Então, muitas vezes, vamos precisar ali tomar realmente o evangelho da cruz, vamos precisar ali sermos pessoas mais corajosas em Deus, sermos pessoas que realmente querem, que buscam,
sermos pessoas que estão posicionadas para poder recebermos coisas novas em Deus. E, gente, uma coisa que chama muito minha atenção nessa história é que quando a gente vai lendo assim o livro todo, a gente vê que tudo aquilo que era para ser contra os judeus, ele foi revirado. Ou seja, Amã, que era aquele ministro que queria matar Mordecai, ele morreu na forca, que seria para esse primo de Esther, e que seria para esse judeu. Quem na verdade morreu foi esse Amã que ele estava perseguindo. Eles transformaram aquele tempo, tudo ali que eles conquistaram, né, em tempos de festa. Tem até um nome, festa de Purim. Foi decretado como uma festa realmente, eles tinham que comemorar. Então, aonde houve tristeza, onde houve a angústia da parte deles, pensando que iam morrer, se tornou no final de tudo uma festa. E é assim que Deus faz. A partir de um posicionamento lá de Esther, Deus mudou toda a sentença. Os judeus eram para morrer, eles ficaram vivos e eles tiveram posse em cima dos inimigos dele. Quando a gente vê ali que teve sim a guerra, porque o rei já tinha dado seu decreto ali, mas eles podiam atuar em cima daquela guerra, eles podiam se defender e Deus foi a favor deles. E ao invés deles morrerem, eles mataram todos os seus inimigos. Então tudo ali que era decretado, era uma sentença para a vida deles de morte, foi um decreto de vida que Deus colocou. Então, através de um posicionamento de uma rainha, de uma mulher, do favor de Deus, posicionada em Deus, tudo foi decretado, foi mudado. Deus é um Deus de reviravoltas. Então, quando a gente se posiciona, tudo na nossa vida muda. Tudo aquilo que era para ser morte se torna bênção. Se torna bênção, gente. Isso é muito forte. E para concluir aqui, gente, eu quero deixar uma frase que é o nosso posicionamento que vai mudar o nosso destino. As nossas escolhas, elas mudam o nosso destino. Então, se você hoje escolher não se posicionar, se você hoje escolher viver do jeito que você tá, ou não fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, o seu destino ele não vai ser mudado. Mas a partir do nosso posicionamento, o nosso destino é mudado. A partir do nosso posicionamento, tudo lá na frente pode se tornar totalmente ao contrário daquilo que seria se não tivesse nos posicionado. Então, gente, no final de tudo, vale a pena se posicionar. Às vezes dá medo, às vezes é sacrificante. Não estou dizendo assim que é fácil, mas com Deus nós conseguimos. Deus ali estava o tempo inteiro ali com Esther, estava cuidando, o favor dele estava sobre ela, desde o momento ali que ela chegou naquele reino ali. Então, o favor de Deus está sobre a gente, ele só quer que tomemos uma posição. Não sei qual é a posição que você tem que tomar hoje. Peça o Espírito Santo para trazer a luz, para te revelar aquilo que você precisa se posicionar ainda. Se tem algo ainda na sua vida que você ainda precisa mudar. E esteja posicionado, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida seja transformada, para que venhamos viver os propósitos de Deus para nossa vida, as promessas. Então só depende de um posicionamento nosso, porque Deus está lá em cima assim, falando tudo para sua vida já foi liberado, já está no reino espiritual, mas é a sua posição que vai trazer isso à existência. Então que sejamos pessoas posicionadas como Esther, que venhamos guardar isso no nosso coração e venhamos cada dia nos posicionar e continuarmos nessa posição, porque um dia nós iremos ver que valeu a pena e que todas as sentenças para nossa vida que o inimigo falou para nossas vidas, sentenciou para as nossas vidas, nós iremos ver que Deus decretou outra coisa, coisas melhores e coisas boas para as nossas vidas. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Já te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar. Se vê alguém na sua mente, compartilhe esse vídeo, gente. Vamos propagar o Evangelho, que mais pessoas possam receber essa palavra e se posicionarem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero vocês.